E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, através da atenção do Francisco Teixeira, da Mariana Silva e hoje do Eduardo Fernandes, que nos próximos 50 minutos vão traçar algumas das linhas que nos permitem compreender um documento importante para a vida do município, as grandes opções, o plano e orçamento para 2023. Antes, lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, pode seguir-nos todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, e nos próximos dias também nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos a mais um Guimarães em Debate. Nesta altura é normal haver um documento que concita as atenções dos decisores políticos, conselheiros, mas também de quem de alguma forma vai estando atenta ao que de mais importante passa pelo Conselho. Refiro-me ao plano e orçamento para o ano de 2023. Foi apresentado na última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, será agora objeto também de debate e votação na Assembleia Municipal. Ora, um documento extenso, 718 páginas, lembrar que contém também todas as entidades participadas pela Câmara Municipal de Guimarães, mas diria que de relevante serão as 30 primeiras ou as 60 primeiras páginas, se quisermos olhar para os diferentes quadros que permitem compreender estas grandes opções do plano. Ora, assim sendo, não vou cometer a maldade de perguntar se leram o plano todo, não tenho dúvidas que leram pelo menos os aspectos mais importantes, há algumas páginas que se podem perfeitamente passar à frente, e ao ler esse documento, Mariana Silva, qual foi a primeira sensação que tiveste ao olhar de forma mais atenta para o plano e orçamento de 2023? Olá, boa noite a todos. Antes de mais, dizer que a primeira sensação é que não há novidades, não é? As novidades acabaram e aquilo que voltamos a ver neste documento é mais do mesmo. Continuamos a falar das mesmas obras, continuamos a falar das mesmas estruturas e levantamos a bandeira de um orçamento maior, que cresceu em relação aos últimos anos, mas não nos podemos esquecer que está aqui o fator de transferência de competências do Estado, competências que eram do Estado e que agora passam para o município. E por isso cresce aqui também estes valores para a educação e agora para a ação social. E não posso deixar de dizer que isto nos preocupa porque toda esta transferência de competências e transferência de responsabilidades, sobretudo, vem trazer aqui encargos superiores para o município e não sabemos se o município vai conseguir ou não dar resposta a tudo isto. E depois aquelas questões velhas que já conhecemos. O PS diz que este é um grande orçamento que a Câmara apresenta, mas fica a questão, porque é que um pavilhão João de Meira, de uma escola que inaugurou em 2010, depois da reforma da sua requalificação, em 2010 ainda não tem o pavilhão requalificado, ainda não tem uma biblioteca, vai ter, diz aqui que vai ter, mas não sabemos se vai ter ou não, porque não há aqui verba destinada para estas construções. Se é uma Câmara Municipal que tem uma economia tão saudável, não é? Que o Presidente Domingos Bragança usa muitas vezes esta expressão, porque é que estas coisas que já deveriam estar construídas ainda não estão? Porque é que o CRO ainda não está construído para recolher os nossos animais em condições, uma promessa tão antiga, não é? E depois há aqui a questão de sermos capital verde europeia, mas a questão dos animais vai-se arrastando e vai ficando para depois. E também no ambiente, no que se refere ao ambiente, não há aqui grandes surpresas. Ruas a 30 km, a 30, com velocidade a 30, depois também temos aqui as ciclovias, que também não é novidade, não há aqui grande novidade também a esse nível. E, por último, para depois poder discutir outros pontos, mas que eu acho que também é importante, é o transporte público, que é continuarmos sem ter transporte público gratuito, pelo menos para as crianças do nosso concelho, para poderem circular durante os fins de semana em todo o concelho.
Conselho e durante a semana em todo o Conselho, e nas interrupções letivas, que não corresponde também o que diz neste orçamento é que vai-se pensar, não é? Vão pensar se esta é não a solução possível de gratuitidade noutros casos. E depois de ter sido aprovada uma medida em que dizia isso, não é? No Conselho de Educação, esperava-se mais também nesta área que diz respeito ao transporte, à mobilidade, à educação, ao ambiente, a termos realmente uma capital verde europeia com um transporte adequado. Eduardo Fernandes, e ao ler também o plano e orçamento para 2023, qual foi a primeira impressão, ou a mais forte impressão que ficou? Também ausência de surpresa, como na Mariana? Sim, António, antes de mais cumprimentá-los a todos e a toda a gente também nos ouve e vê. Ausência de surpresa, ausência de novidade. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, achei que com o adiamento da reunião de Câmara, pedido inclusive pelo Sr. Presidente da Câmara, poderíamos ter aqui alguma novidade e fiquei até, confesso, já não deveria, se calhar ao fim de 30 anos de governo socialista, um bocadinho entusiasmado, mas quando chegou o documento percebemos que aquilo seria pormenores de contabilidade e não propriamente visão ou estratégia de orçamento para 2023. Eu gostava de dizer que interessaria, pelo menos ao PSD, para 2023, focar três grandes áreas. A primeira, e tendo consciência que passámos os últimos 2 anos e meio, sob uma pandemia e agora uma guerra, que é também uma guerra inflacionária, e a perspectiva que temos para 2023 é que a inflação e o custo de vida aumentam muito e, portanto, era importante que o orçamento, com os pequenos mecanismos, é verdade, que tenha à sua disponibilidade, pudesse aqui ajudar a dar mais liquidez aos bimaranenses. Como é que isto poderia ser feito? Por exemplo, com o IMI, porque é falacioso dizer-se que o IMI vai descer, porque na realidade ele não vai descer. O limite mínimo por lei seria o 0,3%, o de Guimarães está no 0,33%, e não vai ser alterado, e é importante clarificar isto. É importante que se perceba que esta descida do IMI para 0,3 teria uma poupança anual, em média, para um guimaranense com um rendimento médio e que poderá aspirar a ter uma habitação no custo médio também de Guimarães de 150 mil euros, de quase 500 euros, ou seja, uma poupança significativa em 2023, que creio que fará falta a muitas famílias. E era importante que este orçamento incluísse isso, uma vez que... Mas isso representava um custo do lado da Câmara, não é? Exatamente. A questão é que as receitas fiscais aumentam quase a perspectiva. A previsão de aumento das receitas fiscais é que é de quase 10%. Isto representa um aumento de 33% para quase 37%, ou 37%, de 33 milhões para 37 milhões nas receitas fiscais, o que seria aqui colmatado, ou pelo menos este aumento destes 3 ponto qualquer coisa milhões que possam aumentar as receitas fiscais, a coleta fiscal, servir para colmatar aqui estas dificuldades de liquidez, ou prever estas dificuldades de liquidez dos bimaranenses. Mas quem fala de famílias, fala de empresas, e por exemplo o IRC para empresas com volume de negócio até aos 150 mil euros também não tem alteração. A ideia era que fosse aqui eliminada esta derrama, ou seja, que as empresas até este volume de negócio, são microempresas, pudessem ter esta benesse, e também não subiu isto incluído. Depois, as outras duas áreas, e sei que a seguir falaremos delas, mobilidade e ambiente, esperávamos mais depois da discussão, e habitação. Francisco Teixeira, e tu, depois de leres o plano e orçamento, também experimentaste as mesmas sensações dos teus colegas de debate? Não, antes de mais nada, boa tarde a todos, é um prazer estar de volta, depois da última ausência. Cumprimentar especialmente Eduardo, mas não só. Não, é evidente que este é um orçamento que, até certo ponto, é de continuidade, não podia ser de outra maneira. Quer dizer, não se pode esperar que os orçamentos da Câmara Municipal de Guimarães tenham novidades todos os anos, não é? Que todos os anos introduzam lógicas de disrupção e de entusiasmo súbito e cívico. Uma parte, seja, podemos esperar daqui a 3 anos um orçamento... Eu acho que sim, eu acho que nessa altura haverá grandes novidades. Mas este orçamento é um orçamento em grande parte de continuidade, salvaguardando o facto de estar do ponto de vista da receita e da despesa, ser talvez, não sei se é o maior orçamento desde o 25 de abril de 74, ou desde 75 mais exatamente, em Guimarães, é provavelmente o maior orçamento,
é provavelmente o maior orçamento. Isso tem um impacto importante na economia local, mostrando como o orçamento municipal tem um impacto importante na economia local, sobretudo por via dos pagamentos, da eficácia das contratações, da eficácia dos pagamentos. Ou seja, o facto de a Câmara Municipal de Guimarães ter um bastante razoável equilíbrio económico, pagar com bastante regularidade e pagar de modo relativamente rápido aos seus fornecedores, neste volume global de 145 milhões de euros, grosso modo, representa um instrumento muito importante de dinamização da economia e, portanto, o orçamento funcionar bem é importante para a economia local, enfim, no sentido muito macro. E a oposição... não aumenta decorrente da transferência de competências. Sim, claro. Sobretudo o caso da ação social. Que aumentam também as responsabilidades. E em parte, exatamente. Em parte, uma parte do orçamento decorre não tanto da ação social, mas sobretudo nesta fase, sobretudo da educação. De facto, aumentam aí as competências de maneira significativa, aumenta aí o valor, mas que eu estava a dizer, do ponto de vista macro, e as oposições não dizem nada, há muitos anos que não dizem nada sobre o orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, é sobre a boa gestão financeira, se já disse, acabei de dizer. Ou a boa gestão da liquidez financeira da Câmara Municipal de Guimarães. Tão boa que não se faz as obras necessárias. Um instrumento... Não, a questão não é essa, Mariana, é uma questão mais macro. Não é a obra que se faz ou a obra que se deixa de fazer. É a capacidade que se tem ou não tem de pagar a horas, de pagar a tempo e, desse modo, poder contribuir de uma maneira muito ativa para a economia local. E isso ninguém acusa a Câmara Municipal de Guimarães de fazer. Ou de ter dívidas de longo prazo, ou dívidas de médio prazo significativas que a impedem de pagar. De qualquer maneira, este é um orçamento de continuidade, em grande parte, embora tenha um conjunto de obras e tem um conjunto de projetos e, portanto, de perspectivas de desenvolvimento que têm bastante relevância e que têm até alguma novidade. O facto dos investimentos que estão previstos para 2023, quer em Santa Luzia, quer no Ave Parque, por exemplo, para alojamento jovem, é algo de muita relevância. É uma novidade em Guimarães. Basta dizer que em Guimarães praticamente não havia alojamento para estudantes. E é para 2023 mesmo? Público. Tens essa garantia que é para 2023? Não, vamos ver, não estará pronto. Para começar, eu já não digo que está pronto. Para 2023 nós não temos garantia nenhuma, apenas projetamos. Por definição, os planos e orçamentos são projetos. Veremos depois como é que isto se vai consumar e compete à oposição, evidentissimamente, a dizer os senhores projetaram isso e não foram capazes de fazer. Agora, o projeto é esse, é começar... Projetaram o CRO, não foram capazes de fazer. Projetaram a recuperação da João de Meira, não foram capazes de fazer. Projetaram mais... Sem dúvida. Houve muitos projetos que não se foi capaz de fazer e houve muitos projetos que se fez. Agora estamos a falar... Mas dos que aqui apresentam, qual é a novidade? Estamos aqui a falar, a novidade, exatamente, os projetos de alojamento juvenil ou de alojamentos para estudantes em Santa Luzia e, por exemplo, no Ave Parque. É uma novidade. Santa Luzia não é novidade. Não, é novidade o facto de estar orçamentalmente já estar definido. Isto é novidade, porque para já era apenas uma intenção. Era apenas uma intenção. Bom, o orçamento é sempre uma intenção, por definição. Mas era mais do que uma intenção, era apenas um projeto, era apenas uma ideia. E neste momento já há uma maior sustentabilidade das relações entre a Câmara e o Governo relativamente, por exemplo, ao alojamento para estudantes, que é uma novidade em Guimarães que nunca houve. Guimarães nunca teve alojamento para estudantes público. E vai passar de maneira significativa. Isto vai dobrar o alojamento para estudantes. Tem alojamento ali junto à Universidade do Minho. Exatamente. Tem ali um alojamento. Mas é um alojamento, eu não direi residual, que vale 10% do alojamento. Vale 10% do alojamento global. 10% do alojamento global da própria Universidade, no seu conjunto. Quer em Guimarães, quer em Braga. Portanto, vamos dar aqui um salto muito significativo. E dizer que isto não é uma novidade, embora não seja uma transformação estrutural suscetível de entusiasmar as pessoas. Vão ser adquiridas 172 habitações a custos controlados neste ano. Aí sim, eu acho que
a oposição tem a obrigação de exigir que isso seja de facto consumado, definitivamente, Pois, voltou para trás, definitivamente consumado. Sim, mas está projetado e isso vai ser feito. Não é? Será submetida à candidatura a capital europeia verde. Por isso é que eu digo que isto é um orçamento de continuidade, não se fazem orçamentos novos todos os anos. Quer dizer, os orçamentos não são feitos assim. Não é? Fazemos um projeto para um ano, fecha-se tudo, recomeça-se com coisas novas no ano seguinte, fecha-se tudo. Isto nunca aconteceu, nem nunca acontecerá. Os orçamentos são sucessivamente uma consolidação de orçamentos anteriores, de projetos anteriores e lançamento de obras e de projetos novos. E a verdade... Francisco, mais uma novidade para depois passarmos Sim. A capital europeia verde não é novidade, mas é a obrigação estrita de ser feita e isso está claramente estabelecido. E há um conjunto de projetos que vão ser lançados, que têm que ser lançados, que são muito difíceis de ser lançados no primeiro ano de mandato e são lançados no segundo ano de mandato, que são, de facto, o projeto da variante à variante Caxomil, o novo tramo à variante Caxomil, que é essencial fazer-se neste momento. O desnivelamento da rotunda de Salgueiral, da rodovia, é muito importante. Estradas. Sim, estradas. Nova entrada para o hospital, a qualificação da Estrada Nacional 206, que é importantíssima para a mobilidade das pessoas. A nova centralidade de Ronfe, que irá qualificar de uma maneira muito, muito, muito relevante uma das zonas não urbanas e em crescimento acelerado de Guimarães e, se quisermos, a extensão das ciclovias justamente até à zona de Famalicão, até à Estrada Nacional 206, entre Guimarães e Famalicão, perspectivando a possibilidade de haver uma ciclovia que una Guimarães a Famalicão. Há aqui algumas novidades significativas, que não são, certamente, de molde a fazer entrar em tremor a oposição, mas que consolidam a presença do município em Guimarães. A redução do IRS é pequena, mas é uma redução. A redução do IMI é pequena, Eduardo. É verdade que é pequena, mas é uma redução. O IRC não é... a redução do IRC para as pequenas empresas não é relevante. Tu isso sabes melhor do que eu. A redução do IRC só é relevante para as grandes empresas, para as pequenas empresas que quase não têm lucros, ou não têm mesmo lucros no final do ano. Essa redução não tem nenhuma relevância. É relevante, de facto, para as grandes empresas. E, neste momento, a Câmara não pode abdicar simplesmente desta receita, sob risco de, justamente, algumas das novas competências poderem estar aqui com dificuldade em serem executadas. Não tem nada a ver com o orçamento, mas parece que agora temos um mês para a abertura do Centro de Hemodinâmica no Hospital Serra de Oliveira, não é? Muito bem. Um mês? Francisco. É março, porque não há um mês. Temos um mês de data, uma data. Peço desculpa, percebi que era daqui a um mês. Temos um mês marcado para a abertura do Centro de Hemodinâmica e já agora também já temos um plano ferroviário nacional que aponta a ligação à alta velocidade entre Guimarães e o Porto. Sobre o Centro de Hemodinâmica já tivemos vários meses. Exatamente. Não, mas isto quer dizer que 2023 as coisas estão a clarificar-se e estão a correr bem, vai correr bem. Eu estava distraído ou não te ouvi falar na segunda e terceira fase da via do Ave Parque? Não, a via do Ave Parque, sobretudo a expropriação dos terrenos, a compra dos terrenos está a começar a ser feita, vai ser feita. Também não é novidade, também vem do passado, quer dizer, é algo que se consolida no atual orçamento, independentemente de se concordar ou não com aquela via em particular, é algo que se vai consolidar definitivamente. Muito bem, Eduardo Fernandes, 3 eixos fundamentais neste plano de orçamento, muito repetidos pela Câmara: a educação, a cultura e a ciência. Sobre qual deles é que vais olhar ou, pelo contrário, ainda vais conversar com o Francisco? Não, eu acho que é importante aqui também clarificar, porque às vezes as pessoas têm sentimentos que não conseguem perceber bem porque é que acontecem. Isto de nós dizermos que não é novidade, eu, a Mariana e até o Francisco, de alguma forma, porque é continuidade, tem a ver muito com isto que o Francisco disse, porque o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo pensam em alguma coisa, vêm dizer à comunicação social, dizem assim, nós vamos fazer isto. E, portanto, quando efetivamente nós vemos isto no orçamento, 5, 2, 10 anos depois, dizemos, bem, não é novidade
isto já foi anunciado, se calhar há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 4 anos, ou há 3 anos, fizeram-se 20 estudos, e por isso também clarificar o porquê de, muitas das vezes, em coisas que são fundamentais para Guimarães, nós dizemos que não há novidade porque cria-se expectativa muito rápido e depois concretiza-se muito devagar, e é importante que isto fique claro. Falou-se aqui, só um minuto de conversa com o Francisco, da centralidade... O debate tenha o tempo preciso, e a Mariana também quererá intervir, certamente. Da centralidade de Ronfe. As 9 vilas de Guimarães precisam efetivamente desta dinâmica, mas se correr como correu com a centralidade das Taipas, daqui por 4 anos haveremos de ainda falar sobre ela. O desnivelamento... Eduardo, eu acho que o problema das Taipas deve ter sido de propósito, quer dizer, deve ter sido a Câmara propositadamente que fez para que aquilo demorasse tempo, quer dizer, não sei, para que aquilo corresse mal em termos de obra. Eu não estou a dizer quer isso. dizer, Eu estou a dizer que quando nós planeamos, tudo bem que depois há sempre os fatores que se dizem incontroláveis, apesar de tudo. Inevitáveis. Por isso é que eu falava da questão das pequenas empresas, aqueles comerciantes que estão a fechar portas, eles estão a fechar portas por causa de um erro que, seja de quem for a culpa, nem que seja da Ucrânia, do Sr. Putin ou de quem se quiser pôr agora, ele aconteceu e nunca teve consequência política por parte do município para que não acontecesse. Há pessoas que estão a fechar portas, isto é inegável. Quem é o Presidente da Junta das Taipas do Partido Socialista sabe disto, melhor do que certamente todos nós, e portanto não há uma consequência por aquilo. Eu só não quero que aconteça o mesmo em Ronfe, ou em Brito, ou em Ponte, ou em Guimarães, ou em Santo Turcato. Nós não queremos que as coisas imprevistas aconteçam, que erros, que de repente deixem de haver materiais, deixe de haver operários, deixe de haver que as vias de comunicação fiquem interrompidas. A questão aqui, nós queremos isso, mas... A questão aqui é, nós não conseguimos controlar cenários macro, como esses dos materiais, mas conseguimos controlar outras coisas, como são os apoios fiscais que damos aos pequenos comerciantes e que houve muita pouca vontade por parte do município. E conversar com eles, que é o mínimo. De o fazer. Sobre o resto, os 172 fogos, eu percebo que o concurso veio para trás porque estava mal executado. A questão do alojamento é muito importante. Nós estamos a falar, parece que estamos a falar em alojamento à volta do Polo da Azureira na Universidade de Domingo, mas não. Estamos a falar de alojamento na freguesia de São Cláudio de Barco. Sim, okay. Não, e em Santa Luzia e no centro da cidade. Não, estamos a falar em 2 sítios. Sim, mas em São Cláudio de Barco e no centro da cidade de Guimarães. Certo. A parte significativa deste alojamento e que vem, teoricamente, para o desenvolvimento do APARC e do IPCA, porque o protocolo para isso, mas não é só para isso. Mas a recuperação de Santa Luzia, estamos a falar de mais de 100 camas. Certo. No centro da cidade de Guimarães, que é algo de enorme relevância. Eu já vou aí. A questão do alojamento, é importante que se perceba, a questão de Santa Luzia é fundamental e é uma reivindicação da Associação Académica da Universidade do Minho há anos. Uma reivindicação de toda a gente, igual. É uma reivindicação de toda a gente. Bem agora, o que é importante aqui dizer é, e já falei sobre este assunto, este alojamento estudantil no IPCA é um alojamento que o Governo vai investir e que o município vai certamente apoiar e que corre sérios riscos de ficar deserto. Primeiro, porque não se criam as condições de transporte. Eu não sei, vocês certamente conhecem. Serviços. Os serviços. O supermercado mais perto daquela zona há de estar a uns 5 km. Atenção, isto tem que se ter presente. E depois vai ser difícil que nós consigamos ali, naquela zona, fixar os estudantes. Eu sou dali e percebo essa dificuldade. Para quem não é dali, a dificuldade de mobilidade, a dificuldade de acesso aos serviços, tudo isto que um jovem, quando vai estudar para a universidade, também procura e percebe-se que o procura. Portanto, também é importante ter esta noção. Lá está, na senda de não criar expectativa desmedida para que depois não exista novidade ou existam novidades negativas. Depois sobre o resto, as obras, se calhar diria que nesta fase e para 2023, e perdoem-me a imodéstia ou a falta de sensibilidade política, será o menos importante, porque nós em 2021 e 2020 tivemos, como costumamos e como é a panagem até do Sr. Presidente da Câmara, ter a cidade e o Conselho Instaleiro, porque é importante fazer obra e, portanto, nesta fase, e quero vincar isto, seria importante na habitação nós já termos medidas que ultrapassem a questão da habitação social. Que ultrapassem essa questão. Agora, a habitação já não é só habitação social, as famílias de classe média estão altamente sufocadas e, portanto, era importante que viesse neste orçamento um sinal aos jovens, aos casais jovens e à classe média, que não é visível, não existe. Aliás, o que viria aqui colmatar, se calhar, estes 72 fogos, teve o problema que teve e vamos ver se será ou não esse sinal que nós procuramos. Fazia falta mais.
A questão da habitação, não só em Guimarães, já sei, vão-me dizer, mas também em Portugal é importantíssimo, mas há municípios que estão à nossa volta a dar apoios diretos à renda. Também em Guimarães, Eduardo. Desculpa, mas existe um programa municipal de apoio à renda. E por acaso, sim, da CASFIG. E a dotação orçamental, sim, claro, do programa da CASFIG foram 150 mil euros. Foram 150 mil euros por ano, não é? Mas não sei se foram 150 mil euros por ano. Teremos que tirar isso a limpo. Teremos que tirar isso a limpo. Teremos que tirar isso a limpo. Mas há um programa municipal de subsídio às rendas. Há um programa municipal de subsídio às rendas das famílias necessitadas. Eu não queria ter que referir isto, mas, por exemplo... Para responder à lista de espera para a habitação, aquilo que se espera é que se apoiem as famílias que agora se vão ver com problemas de pagamento de renda em 2023 pelas dificuldades do aumento de custo de vida. Estamos a falar de uma outra coisa, estamos a falar de uma outra questão. A CASFIG tem um programa de apoio à renda para as pessoas que estão em lista de espera, que não têm sequer teto. Em 2023, nós vamos ter um outro problema, que é as pessoas não terem o seu teto, estarem a pagar o seu teto a um banco e não terem capacidade financeira, apesar de terem emprego e de terem 2 salários, e não conseguirem fazer face àquela despesa que é da habitação. Essa resposta não está neste orçamento. Essa resposta não está neste orçamento. O problema para já não está consolidado. É uma mas previsão de um há problema... outros municípios que já têm isso nos seus orçamentos. É só isso, Francisco. É só isso. Não, mas eu admito perfeitamente que isso é uma questão quase de reforço orçamental e de alteração das regras. Porque em Guimarães ainda não se adivinhou que esse problema vai surgir. Mariana, em Guimarães ainda não se adivinhou. Isso aí quer dizer, não me preocupa, o assunto é grave. E se ele de facto se consumar, como se admite que se venha a consumar, enfim, a subida da inflação e a subida da taxa de juros fará com que as pessoas tenham... No final deste ano as rendas tenham menos rendimento. Já aumentaram por causa da Euribor, que se estima que deixa, mas sim, claro, as pessoas já sentem essa dificuldade. Mas vai-se consumar, admito isso. Mas não há nenhuma razão para que, se de facto isso tornando-se um problema social, que a Câmara não possa reforçar essa rubrica orçamental e rever o próprio regulamento de apoio no sentido de apoiar não só aquelas pessoas que estão à procura da primeira habitação, mas que correm o risco de perder a sua habitação se não puderem pagar os bancos. Acho uma boa ideia a de que a Câmara reforce e reveja o regulamento municipal de apoio às rendas, incluindo aquelas pessoas que não estão a pagar renda propriamente dita a uma casa que é de um senhorio, mas estão a pagar no fundo um empréstimo hipotecário e que na prática equivale ao mesmo. E, portanto, não vejo que este orçamento impeça essa possibilidade. Como vocês sabem, os orçamentos são revistos, vezes sem conta. Eu diria que são revistos quase de 15 em 15 dias. Vai ser em janeiro, o Sr. Presidente da Câmara disse, porque as obras não têm dotação. E, portanto, a qualquer momento se pode reforçar essa rubrica se justificar, como provavelmente se vai justificar essa necessidade. Deputado municipal. Sim, ele propunha, se houver um problema social grave de falta de pagamentos das rendas hipotecárias, que as pessoas... Eu estou a pagar uma renda hipotecária, eu espero que não ter dificuldade em pagar a minha renda, mas admito que haja pessoas com salários... Enfim, meu salário é pequeno, mas com salários inferiores aos meus, que não possam pagar as suas rendas. Se não puderem, o município não pode deixar. Se isto tiver uma dimensão social muito relevante, se for muita gente, eu não vejo qual é o mal que a Câmara, numa medida, ponha em curso uma medida transitória de apoio às famílias que não possam de todo, comprovadamente, pagar os seus empréstimos hipotecários durante o período em que a inflação estiver nesta ordem, dos 10%. Muito bem. Eduardo Fernandes, mais algum aspecto que queresses revelar por agora? Não, falou-se na questão dos transportes e da mobilidade. O PSD apresentou uma proposta que foi chumbada. O Conselho Municipal da Juventude, da Educação, apresentou também uma que foi aprovada. Não fui eu. Eu estava a olhar aprovada no Conselho Municipal da Educação. Estava a olhar para o Francisco, mas estava lá a senhora vereadora da Educação e por isso assume-se aqui alguma cumplicidade ou pelo menos algum apoio com esta concordância, proposta, não é? Uma concordância. E, portanto, era de esperar também que nos transportes viesse mais visível e mais vincado o reforço das verbas para o reforço de transporte, para a questão das vias, para este projeto da ligação a alta velocidade. E não temos, e por isso deixar também aqui no ar
o que será 2023, porque a nível de previsão tem pouca... Mariana, já falaste que a mobilidade de alguma forma deixou-te, como diria, desiludida? Sim, mas eu posso completar essa desilusão. É que no plano nacional ferroviário o que vemos é a referência a um BRT para o quadrilátero, não é? Colocando logo de parte qualquer desenvolvimento BRT, ferroviário. para quem não está muito familiarizado com isso, é aquele autocarro numa via dedicada, não é? Exatamente, mas o que surge no orçamento da Câmara é um LRT, que é diferente, não é? Eu não percebo muito bem, porque isto depois há aqui estas nuances, por isso é que eu acho que isto de estudo em estudo a gente vai vendo o que é que vai surgindo. Surgem assim umas ideias de vez em quando, e por isso há um outro estudo para o fim de dezembro, que também sobre a mobilidade, que eu espero que tenham em atenção o Plano Nacional Ferroviário, que só fecha a consulta pública a 28 de fevereiro. Por isso, não sei, vamos ver que novidades é que temos. Mas a nível ferroviário, o que diz no Plano Nacional Ferroviário é que nesta zona, como tem muitos rios e é muito montanhosa, e há aqui uma grande dificuldade em corresponder com um desenvolvimento ferroviário. Por isso não vai haver, e a ligação depois nestes metros, nestas ligações possíveis entre o quadrilátero e até entre a estação de alta velocidade, logo se vê, o futuro trará novidades. Por isso o plano ferroviário não traz grande novidade para Guimarães. Não se anunciam grandes novidades para Guimarães. É melhor ler. É melhor ler porque não traz novidade para Guimarães. Porque li, exatamente. Então diz lá o que é que traz. Espera-se que Guimarães possa estar ligado a Lisboa em 2 horas e 15 minutos. Como? Em 2 horas e 15 minutos, através de uma ligação de alta velocidade, com uma ligação de Guimarães-Porto e depois alta velocidade Porto-Lisboa. Muito bem. Então nós vamos ter uma ligação ao Porto, que é uma coisa que a gente já tem. Não, desculpa, mas vai ser obviamente qualificada, porque senão só daqui ao Porto é 1h05. Que não dá para ter duas vias. Que não dá para ter duas vias, porque no plano, se desse para ter duas vias, neste plano já era apresentada a segunda via. Mariana, o Plano Ferroviário Nacional, a proposta vamos ganhar asas. O Plano Ferroviário Nacional o que diz é que será possível fazer Guimarães-Lisboa em 2 horas e 15 ou assim, uma coisa do género. Como? Eles terão que resolver o problema tecnicamente. E terão que resolver. O que diz no Plano Nacional Ferroviário, eu posso te dizer o que é que diz. Bom, eu posso dizer, 2 horas e 15. Ligam cidades e vales em rios diferentes, sendo necessário atravessar elevações consideráveis para se efetuar. E depois explicita, o exemplo mais evidente é o da ligação entre Braga e Guimarães. Como é que tu vais resolver? Como é que vais resolver o de Guimarães-Porto se é muito semelhante, Mariana, se a geografia continua igual? Mariana, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que tu estás a passar, que é melhor as pessoas irem ler. É verdade. Que não está lá escrito isso, só tu é que leste isso. Mariana, eu agora... Só tu é que leste Mariana, pronto, para o próximo programa vou-me lembrar e vou-te trazer a citação direta do Plano Ferroviário Nacional. E vou fazer. E a proposta que traz, a proposta em debate para Guimarães é de facto a ligação por via dedicada. O que eu acho que é uma boa proposta. É necessário que ela se consuma, não é? Que ela se realize. Mas eu acho que é uma boa proposta. Por onde? E, portanto, não vejo que haja... Portanto, é um bom indicador para além da mobilidade. Aquela ideia do Presidente da Câmara de utilizar uma parte da via de Guimarães ao Porto... Também veio no orçamento, sim, de utilizar para as freguesias. Não é uma boa ideia. É uma boa ideia, mas eu lamento é que durante estes anos todos o Sr. Presidente da Câmara não tenha tido uma ligação à ACP para perceber de que forma é que era possível acelerar esta chegada de Guimarães ao Porto e não fosse agora necessário estar inscrita no Plano Nacional. Isto já podia estar resolvido. E qual é a ligação que o Sr. Presidente tem à ACP e ao Ministério das Infraestruturas quando o Alfa ainda não nos foi devolvido? Por isso, nós acreditamos nisto? Nós acreditamos mesmo nesta solução? De utilizar a via para chegar às freguesias? Vamos ver se isto se realiza. Mas a questão é que de obra em obra, de estaleiro em estaleiro, nós temos as taipas paradas com problema de, e vou citar, falta de operários, falta de materiais, consequências que nós não prevemos, não é? Mas mesmo assim temos aqui uma imensidão de obras que se vão iniciar. Mesmo estando neste patamar de dificuldades e de incertezas do futuro.
Várias obras se vão iniciar e há aqui todo um investimento dedicado. A questão do alojamento dos estudantes, e voltando à questão das taipas, a questão das taipas é muito simples. Tudo se pode atrasar. Qualquer coisa se pode atrasar. As nossas obras lá em casa podem-se atrasar. Há todas as dificuldades que se sentem a nível municipal ou a nível nacional, também se sentem a nível individual. Agora, nós sabemos é que não houve nenhuma conversa desde o início que aquelas obras terminaram no verão do ano passado, desde que aquelas obras ficaram intermitentes, não houve uma conversa com aqueles comerciantes, não houve um apoio, não houve uma forma de se chegar a eles e dizer: meus amigos, isto está atrasado, digam lá o que é que precisam para não fecharem a porta. Não houve. E por isso, aquilo que se espera do município é que esteja atento aos seus munícipes, é que esteja atento aos seus cidadãos, é que esteja atento aos seus empresários. Micro, médios, pequenos empresários, ou grandes, tem que estar atento. E isso não aconteceu. E aquilo que hoje estamos aqui a levantar como alojamento de estudantes, eu lembro que em 2018 o Sr. Presidente da Câmara pedia por favor aos vimaranenses para alugar quartos aos estudantes. Mas nós estamos a falar de quê? De uma novidade? Chegou agora esta novidade de que a Universidade do Minho aumentou, de que nós temos mais estudantes, de que o IPCA aumentou e temos mais estudantes. A novidade veio agora? Nós aumentamos a resposta, mas depois não temos condições para que as pessoas venham para cá. Isto é desde antes de 2018 já havia este problema. Em 2018 o Sr. Presidente da Câmara pediu por favor aos vimaranenses para alugarem quartos aos estudantes e em 2022, final de 2022, nós estamos a perspectivar alojamentos para os estudantes. Mais 100 camas em Santa Luzia, mais não sei quantas numa outra freguesia. Estamos a perspectivar, não estamos a concretizar. E por isso é que eu digo que não são promessas. 2010, o João de Meira foi inaugurado, ainda não está concluído, estamos em 2022. Temos também a questão da Loja do Cidadão. No mandato anterior foi prometida a Loja do Cidadão, ainda não está cumprida. Vem aqui sem dotação orçamental, não sabemos onde, mas vem aqui, não é? Porque isto, o que tem que vir é reformulação dos parques industriais. No mandato anterior já se falava sobre isso. Habitação, já se falava sobre isso no mandato anterior. A Caxigo é um exemplo, é sim senhor. Agora, a Caxigo parou no tempo, como parou no tempo todas as outras estruturas em Guimarães. Vamos ouvir o Eduardo? Sim, em relação a isto, eu volto a referir a questão da interligação para ir depois às obras da mobilidade com a habitação estudantil. O APARC, continuo a dizer, tem dificuldades de transportes públicos, tem dificuldades de mobilidade assinaladas, visíveis e já muito expressas desde há muito tempo também. Continuamos, isto para mim, na minha modesta opinião, é uma ilusão. É uma ilusão porque não é realizável. Se nós formos perguntar a um estudante da Universidade do Minho, mesmo que esta residência possa ser partilhada, que estuda em Azurém, se ele quer andar de autocarro 45 minutos para vir de São Cláudio de Barco para a cidade de Guimarães, ele diz: não, prefiro vir de Braga, que venho de autocarro e demora 20 minutos. Não é? Portanto, isto não é real. Isto não é real. E, portanto, em relação às obras, para acrescentar aqui algumas que foram prometidas e que ainda não estão executadas, vamos ver se a Escola de Santo Trocado sempre vai, a dotação orçamental está toda lá e, por isso, é uma obra que desde 2013 anda, não vai, são 10 anos e, portanto, vamos ver se se realiza. Juntamente com a Escola de Santo Trocado, 2013, a Escola de Pevidém, 2013, não é de agora. Exatamente, a Escola, é 2013. A Escola de Pevidém e juntando essa Escola da Bação também, cujo o diretor foi inclusive na lista do Partido Socialista à Câmara Municipal. É verdade, não sei se é surpresa, mas foi. E, portanto, nem esse peso político lhe faz... aliás, que foi fechado o ano passado, dar esta nota, os alunos saíram da escola com a promessa de que se iam iniciar as obras e, um ano depois, ainda não se iniciaram. Portanto, há muita obra, efetivamente, para fazer. Francisco, e para concluirmos? Não, para concluirmos, quer dizer, há obras que já deviam estar feitas e que se perspectiva que venham a ser feitas. Cada orçamento é sempre feito com as obras que ainda não se fizeram, com as obras que eram para se fazer, por qualquer razão não se puderam fazer, com as obras que foram prometidas, mas por qualquer circunstância não puderam ser cumpridas, e por novas obras. Todos os orçamentos são assim. Estar a criticar um orçamento porque tem obras que já foram prometidas várias vezes e que agora estão no orçamento, mas já foram há não sei quantos anos prometidas. Estão aqui sem dotação. É essa a crítica que se está a fazer. É uma crítica que eu nem percebo. Exatamente, quer dizer, nem percebo, nem faz muito sentido.
eu acho que este orçamento, se há uma crítica que se lhe poderia fazer, eventualmente, é que de facto tem muitas obras. E exige uma estrutura de planificação e de execução. O papel aguenta tudo. Não, o papel desculpa. aguenta tudo. Desculpa, Mariana, essa coisa de mandar assim pedrinhas só para incomodar não funciona. Este orçamento é um orçamento com muita ambição. Não tem grandes novidades, porque ele de facto tenta consolidar um conjunto de projetos que já estavam perspectivados de há vários anos. É um orçamento com muita ambição, que exige muito trabalho, e que se verá se daqui a um ano ele vai ser cumprido em 70%, em 80%, em 90%. A minha expectativa é que possa ser cumprido de uma maneira muito substancial, tendo eu consciência de que de facto há uma grande ambição em termos de projeto. Agora, não me venham criticar a Câmara pelo facto das obras das taipas estarem na situação em que está, e porque as obras das taipas estão como estão, as de Zonf também vão estar, e as de certificados também vão estar. Quer dizer, isto não faz sentido. De facto, houve circunstâncias, houve outras obras terríveis, as obras que eu ainda nem percebi bem porque é que se atrasaram, as obras entre a Momadona e a Rua Nossa Senhora da Penha, penso que é assim que se chama. Padre António Caldas. Padre António Caldas, que estiveram 1 ano e meio, 2 anos ali paradas. Certamente, não é isso. O que eu quero dizer é que certamente. Não, Eduardo, o que eu estou a dizer é que certamente não foi por vontade ou sequer por incompetência da Câmara que aquilo esteve ali 1 ano e meio, 2 anos parado. Foi por incompetência a Câmara não ter ido ajudar as pessoas, não ter ido falar com as pessoas. Ainda por cima em ano de eleições, aquilo ainda aconteceu em ano de eleições. Quer dizer, a Câmara era a primeira interessada em que, como é nas taipas, a primeira interessada em que as obras sejam concluídas, sejam bem concluídas em tempo. O projeto das taipas teve uma alteração de projeto substantiva e substancial e grande que justificou parte daquele atraso, sendo que a outra parte do atraso tem a ver com impondráveis que estavam fora da capacidade de previsão e de controle da Câmara. Outras coisas haveria para falar, não falamos de ciência, por exemplo, algumas propostas que o plano tem relativamente à ciência, mas provavelmente noutros programas poderemos voltar ao plano e orçamento para 2023 da Câmara Municipal de Guimarães. Por agora é mesmo tempo de caminharmos para o final, mas mesmo assim ainda reservamos um minutinho para qualquer um de vocês que queira trazer aqui outro assunto ou alguma sugestão para fazer relativamente aos próximos dias. Eduardo, não sei se tem alguma coisa mais que queira falar ainda neste minuto final. Eu não percebi, António, se esta é a parte em que nós trazemos outro tema ou se ainda sobre o plano. Não, agora já era sobre outro tema, mas se quiser utilizar não falar sobre o plano, esteja à vontade. Sobre outro tema, tenho aqui só dizer 3 palavras, que é humanidade, futebol e Cristiano Ronaldo. Temos visto aqui um assunto sensível da difícil retirada de um grande jogador de futebol e também um grande ser humano. Eu acho que tem muito a ver com a humanidade. Pelo menos eu queria muito que ele tivesse marcado e que o gol não tivesse sido em fora de jogo, para que pudesse alimentar aquela ambição e aquela necessidade que ele tem, mas darmos um desconto. Muitos têm ouvido sobre Cristiano Ronaldo, ou uma figura que há 10 anos não se sentava no banco de suplentes na Seleção Nacional, teve que o fazer, darmos uma benesse a quem mentalmente tem também que lidar com esta saída do grande plano. Mariana Silva, disseste que o plano de orçamento não tinha novidades, mas a grande novidade era agora se fosses falar também de Cristiano Ronaldo. Eu, por acaso, toda a gente sabe que eu não percebo nada de futebol, mas por acaso eu acho incrível que quem ganhou dinheiro com ele e ganhou muito dinheiro não o esteja agora a aconselhar a sair de uma forma mais leve, digamos assim. Se bem que eu acho que, eu não percebo nada, não sei se ele está bem ou se está mal a nível para poder jogar, mas parece-me que se podia dar ali alguma tolerância ao jovem, porque ainda é um jovem e porque passou também por as dificuldades que todos conhecemos, mas como é óbvio, há uma altura na vida em que a gente vira à direita em vez de virar à esquerda, não é? E por isso, coitado, não é? Está aqui a passar por esta dificuldade e lamento que não tenha ninguém ao lado dele que o aconselhe seriamente a sair de uma outra forma ou a caminhar de uma outra forma neste que é um fim que ele já há muito
muito tempo adivinhava. Portanto, Mas para hoje... a tónica da humanidade do Exatamente, exatamente. Mas para hoje eu gostaria de deixar o conselho para... Estamos perto do Natal, vamos todos gastar mais ou menos em presentes e para as nossas famílias, num ato com certeza de amor e de carinho, e que o façamos no comércio tradicional, que está com receio de alterações e que também muitas vezes o tempo meteorológico não ajuda a que as pessoas comprem nas ruas e se refugiem mais nas grandes superfícies, mas o meu conselho seria comprar no comércio tradicional neste Natal. Confesso, Francisco, também me surpreendeste, trouxesse aqui o Cristiano Ronaldo lá. Não, o Cristiano Ronaldo não precisa do Guimarães em Debate, muito menos de mim, para se proteger e para tratar da sua vida. Precisa de todos. Não, ele desenrasca-se bem sozinho. Não havia uma ideia de uma carta aberta, desculpa. Ele desenrasca-se bem sozinho. Não, eu trago a Carmen de Bizet, que vai ser apresentada sábado, não é? O programa vai para o ar na sexta, vai ser apresentada amanhã, sábado, no Grande Auditório, Francisca Abreu, no CCV, às 21 horas. É um momento muito particular, esta Carmen, porque a Carmen em si própria é uma ópera, enfim, das óperas mais conhecidas de sempre, é uma ópera fantástica, que trata temas da maior atualidade, um em particular, que é o tema da violência contra as mulheres. No centro da Carmen há um trio amoroso que termina com um crime passional, não é? Com o assassínio da Carmen, de uma mulher, por razões supostamente de paixão descontrolada. Mas esta Carmen, que tem uma encenação contemporânea, é uma Carmen que trata diretamente da questão dos direitos das mulheres, mas trata também da questão dos direitos dos animais, porque isto passa-se num contexto de touradas, não é? Trata-se da questão da xenofobia, trata a questão da xenofobia, do ódio e do racismo relativamente aos ciganos, e vai passar em Guimarães depois de já não me lembrar de ver ópera em Guimarães. E mas na semana a seguir a elogiarmos os ciganos por terem combatido por Portugal. Sim, essa parte é que já era desnecessária, mas ela própria um pouco, enfim. Mas já não havia ópera em Guimarães há muitos anos, há décadas. Eu já não me recordo da última ópera que passou em Guimarães. É uma ópera exigente, que tem 3 horas, com um intervalo de 15 minutos, com orquestra ao vivo, em permanência, que é grátis para estudantes, que é com um preço absolutamente modesto para as pessoas em geral e que, portanto, não impede ninguém de ir ver um grande espetáculo, com grande música universalista de todos os tempos para todos os tempos, numa sala magnífica, que é organizado já agora pela Associação Artística Vimaranense, apoiada pela Câmara Municipal de Guimarães. Eu espero que as pessoas lá vão. Ainda há alguns bilhetes. A primeira plateia está esgotada, mas na segunda plateia ainda tem alguns bilhetes e as pessoas não poderão dizer que não vão à ópera, pelo menos nos próximos anos, porque não houve ópera em Guimarães, porque neste momento há ópera em Guimarães. E só para que se saiba, para quem ainda estiver interessado, há bilhetes e o custo 7,5€ cada bilhete. Exatamente, 7,5€ cada bilhete, sendo que os jovens estudantes não pagam, é simplesmente gratuito. Muito bem, e com este convite para que possamos ir à ópera, para que vamos ao grande espetáculo da ópera, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, a promessa de que, como sempre, voltaremos de hoje a 8 dias, com outros temas, os mesmos protagonistas e este olhar que fazemos sempre sobre Guimarães e o concelho. Por hoje é mesmo o final, voltaremos então de hoje a 8 dias, sigam-nos nos próximos dias nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães.